Fala, rapaziada, mais uma saída especial. Estamos aqui, Barra da Tijuca, chegando na casa de um craque, de um ídolo. Olha de onde ele é, ó. Tô trazendo aqui uma camisa já cheia de autógrafo dos rubro-negros aí. Já tem um espaço reservado para ele assinar. Já estava até vendo hoje antes de sair de casa onde pode ser. Acho que aqui assim vai cair bem, ó. Em cima do escudo. Jaime de Almeida. PC Caju vive dizendo pra gente que os pais dos dois, né, o Marinho Rodrigues, pai do PC, mais o Jaime de Almeida, pai do Jaime de Almeida filho, jogaram juntos no Flamengo, foram campeões, né? E o Jaime de Almeida é um cara espetacular, zagueiro clássico. A gente tá doido pra falar com ele. Ele é meio uma espécie de Paulinho da Viola do futebol, né? Porque ele é tranquilão, voz baixa, porra, querido por todo mundo, né? Só falta dizer que ele faz samba também. Então, tomara que vocês gostem desse papo. Valeu, rapaziada. A fera já está para descer. Estamos aqui aguardando para ver onde será o palco dessa entrevista. Prazer. Obrigado pelo convite. Pô, isso aqui é... né? A gente veio falar do carro. Você é o Paulinho da Viola do futebol, né? Ah, que isso. Obrigado. Fala mansa, querido por todo mundo. Esse né? E clássico, né? É. Um jogador clássico. Graças a Deus, no esporte, no futebol, na vida, eu fiz muitos amigos. Né? Porra, caramba, hein? Chegamos aqui, vim falando no carro, de como o Jaime é querido, né? Isso aí a gente tem que plantar, né? Para colher depois, né? Graças a Deus eu consegui estar, né, no futebol, na vida, grandes amigos. Eu sempre fui um cara que procurei sempre respeitar, né, os adversários. Eu tenho muito amigo que joguei contra, que a rivalidade na época era como é hoje, forte, mas com muito respeito. Tem um amigo que todo mundo conhece, que foi um adversário dificílimo de marcar, que era o Roberto Dinamite. Porra, esse aí é um amor querido que eu fiz no futebol. Então, assim, através do respeito e do carinho com os outros, eu conquistei esse carinho dos outros. É muito legal isso, né? Você ter amizade em tudo quanto é... Hoje, tanto que hoje quem queria vir é o Paulo César Caju, que o Paulo César é meio embaixador do museu, né? Ele fala sempre isso também. E ele fala muito do seu pai. E o Museu da Pelada, a gente quer que as novas gerações saibam das histórias. Seu pai foi um grande jogador, né? Meu pai foi tricampeão pelo Flamengo na década de 40. O primeiro tricampeonato do Flamengo foi 42, 43, 44. Ele, por incrível que pareça, hoje seria até impossível. Meu pai jogou todos os jogos desse tricampeonato, todos. Caraca. 42, 43, 44. Meu pai esteve na seleção brasileira, foi jogador de seleção. Não foi a Copa, porque foi na década que ele jogou, foi a Segunda Guerra Mundial, não teve Copa do Mundo. E depois trabalhou no Flamengo, foi tricampeão também em 53, 54, 55, foi auxiliar do Freitas Solis, que era o técnico na época. Que maneiro. Então, meu pai tem uma história linda dentro do Flamengo. E eu comecei a conviver com o Flamengo desde que nasci, porque meu pai nasceu em 53. Né? A gente morava ali no Leblon, então desde pequenininho meu pai levava. Né? Eu tenho duas irmãs mais velhas, então eu sou caçula. E nascendo homem, né, já viu, né? Meu pai tratava, um cara, ele era diferenciado em relação a isso. E ele fez a zaga com o pai do PC Caju? Não, meu pai é mais velho que o seu Marinho. Ah, tá. O seu Marinho é década de 50. Ah, meu pai entendi. É jogador da década de 40. Mas foram muito amigos. Foram muito amigos no Flamengo. Meu pai parou de jogar e trabalhou, então pegou o seu Marinho como jogador ainda. Caramba! E a amizade foi dali. Meu pai foi para o Peru, foi ser técnico do Aliança de Lima em 61. E meu pai ficou lá, né, como treinador bastante tempo. Depois ele resolveu subir um pouquinho, né, o técnico é complicado. Ele passou a ser o gerenciar todo o futebol da Aliança e convidou um amigo Marinho para ser o técnico. E o seu Marinho levou o Fred, que o Fred é meu irmão do Leblon, né? Essa amizade maravilhosa que a gente tinha e tem até hoje, eu guardo com muito amor. Né? O Paulo, então, assim, a gente tem essa afinidade do Leblon, das peladas, de conviver, tem essa afinidade em relação ao seu Marinho. E a meu pai, que se formou uma grande amizade entre todos nós. Eu sou bem parecido. Ele era zagueiro também? Ele jogava naquela linha média, né? Bigode e Jaime, pela esquerda. Caraca.
Guabira já. Sabe, famosa essa linha meia do tricampeonato. E muito técnico, muito educado jogando bola. Dizem isso aí, dizem que ele chegava a cumprimentar quando o adversário fazia a jogada bonita, até em cima dele, driblava, coisa e tal. Olha que nível, né? Dizem que era um nível muito, muito bacana. E assim, todo mundo que conviveu com meu pai só fala bem em relação a isso, né? Em relação ao caráter. Isso você herdou, né? Eu acho que um pouquinho. eu tenho muito orgulho, né, de ter esse nome. A responsabilidade também é muito, muito grande, né? Porque meu pai tem uma história no Flamengo fantástica. E engraçado, quando eu não queria ser jogador de futebol. O futebol que me... Queria ser o quê? Eu queria ser médico. Cara... quem me levou para jogar no campo foi porque eu jogava futebol de salão no Flamengo. Eu vivia ali na Gávea, né? Porque tinha piscina, tinha tudo. Minha mãe me deu o título de sócio, então eu vivia ali. E tinha no peso o nome do filho do Jaime. E jogando futebol de salão, nas categorias de base tinha seu Bria e seu Nilton Canegal, que era seu Bria e seu Nilton eram jogadores do tricampeonato, amigos do meu pai pra caramba. E ficavam passando, pô, garoto, vem pro campo. O Fred jogava também no salão no Jogava, mas ele é mais velho que o Fred. Fred e Paulo jogavam no tempo anterior. Eu jogava quando eu via muito ver os jogos do Paulo e do Fred no salão. O time do Flamengo já mudando de assunto. Mas é legal. O time do Fred e do PC era fantástico. Eu sempre frequentei muito, quando tinha jogos o PC era chamado de Pelé, pra você ter uma ideia. Pelé naquela época. Era bonito de ver o futebol de craque, né? Como eu vi Julinho Adílio, eu era infanto e o Julinho Adílio era infantil, quer dizer, eles jogavam na preliminar. Então, eu vi a preliminar com o Julinho Adílio jogando de bola de salão, era um show. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Agora, nesse salão que você jogava, tinham outros jogadores que também seguiram? No meu time, o Léo Salles foi bicampeão de júnior, foi pro campo comigo e foi bicampeão, mas no profissional do Flamengo ele não ficou, porque ele era cabeça de área, no profissional tinha o Liminha, cara. O Liminha não machucava, jogava pra caramba, era ídolo, mas o Léo foi um baita cabeça de área que foi pra Portugal. E fez a vida dele lá. Você lembra a escalação do seu time, de salão? De salão? Não lembro. Eu lembro que tinha um amigo, irmão de Alceu do Cavaco. Alceu do pivô. Era o pivô do meu time. Tinha o Olé, tinha o Olé também jogava. Raimundo, como é que fala? Beck parado. Era um time assim muito. Isso é um negócio de amizade de garota, né? Assim, igual de salão. O Alceu era o pivô, nunca deu um chute de pé, só de bico. Meu amigo Alceu, um grande beijo, um amigão do coração meu. Aí naquela época eu estava chegando no Flamengo Zico. Eu peguei Zico com 15, a gente já tem a mesma idade, 15 para 16 anos. Quer dizer, ele que me pegou, né? Chegou o Rondinelli, chegou o Cantarelli, Vanderlei Luxemburgo também chegou, Geraldo um pouquinho mais para frente. Meu time de juniores, depois, né, que foi virando, era um timaço. Foi ali nesse time, já montado de 72, eu comecei a perceber que eu levava jeito para o futebol. Foi aí que eu comecei falei, será que eu dou para coisa? Porque o meu sonho mesmo era, naquela época ainda era... Eu levava aquilo ali como um lazer, com muitos amigos, mas eu não me via dentro do campo. Não, eu achava muito grande, sabe? Não, o Flamengo, ser titular de jogar no Flamengo profissional. Mas é mesmo, né? Mesmo. Né? Eu era meio campo, passei para a zaga. E aconteceu a mesma coisa, não quero nem me comparar com o Reis, Paraguai. Com o Reis. Categoria, sair jogando, marcar bem. E ele é muito espirituoso, sabe? Foi uma experiência bacana de aprendizado e ter falei, eu quero jogar parecido com esse Paraguai, que assim como eu vi, ele chegou no Flamengo como meio campo e passou para a zaga e ali ele arrebentou. Comigo foi a mesma coisa, que eu jogava no meio campo e o seu Jobé me passou para a zaga num jogo que o titular naquela época era juvenil, descobriu que ele era gato.
E aí no intervalo do jogo, o seu Gilberto, jogava no meio campo, o seu Gilberto, quando virou para mim e falou assim, você vai zagueiro. Eu falei, seu Gilberto. O seu Gilberto era muito prático, foi um dos caras mais práticos. Não tinha problema para ele nenhum. Isso era uma coisa bacana, ele sabia de resolver as coisas, e você sabe, não tem jeito, o jeito está dado. Meu filho, dá um passinho para trás e joga na rede. Assim que ele dá um passinho para trás, que você está jogando meio campo, dá um passinho para trás e está tudo bem. Quem sabe jogar, né? Quem sabe jogar, é simples assim, no intervalo. Foi aí que eu fui para a zaga, joguei meio tempo, nós viramos, né? O Maria Zico fez o gol, a gente estava perdendo. E no domingo seguinte era Flamengo e Vasco no Maracanã, preliminar, aquele que a gente jogava para eliminar. Era a nossa. Todo mundo falava da semana, e com o Vasco. O Vasco tinha Fumanchu, Roberto. Que isso? No ataque. Eu tô achando que quebrei o galho no sábado, lá passado, e que no domingo, no meio da saída, foi quando ele falou: tu vai jogar o. Vai continuar dando espacinho para trás. Vai dar espacinho para trás. Falei, mas você jogou bem, meu filho? Você já deu passinho para trás, foi bem, filho. Vamos trabalhar. Aí foi quando eu treinei a semana para ser zagueiro, porque eu nunca tinha treinado, eu tinha jogado. E Flamengo e Vasco foi 1-1, essa preliminar. Aí quando acabou o jogo, ele bateu no meu ombro assim. Tinha sido muito elogiado, todo mundo, ele bateu no meu ombro, nunca mais no meio campo, viu? Aí eu descobri que foi assim que eu virei zagueiro. Quem fez a zaga com você? Rondinelli. Caraca! Foi aí que ficou eu e o Rondinelli. Pô, tu arrepia isso, você sacanagem, arrepia Rondinelli, nós jogamos juntos desde... Isso foi 71, eu saí do Flamengo em 77. O time quem era mais ou menos ali? O time era Cantarelli. Esse time todo subiu. Que loucura, né, cara? Ney, lateral direito, Rondinelli, eu e Vanderlei Luxemburgo. Olha só, Léo e Geraldo, que veio depois. Pô, Geraldo era um... O Léo, esse foi para Portugal depois? Foi para Portugal. Ataque era Dudu, irmão do Filho, Fidelis, o Rui Rei, Zico e Julinho. Esse time foi bicampeão de junho, 72, 73. Quer dizer, estava cercado de gente de alta qualidade e a gente era muito... A gente é amigo até hoje. Isso aí é uma coisa que o esporte me deu, foi ter... Além de as pessoas jogarem pra caramba, o nível de caráter, que sabe, esse grupo e assim, a amizade. Esses nomes que eu falo, todo mundo tem história, né? Assim, todo mundo, cara, todos você falou aí, cara. Nós fomos bicampeões em 73 e aí subimos no meio do ano, eu e o Rondinelli. E subimos, a zaga do Flamengo era Chiquinho, Pastor, Reis, Tinho e Fred. Esses eram os 4 jogadores do profissional. E subimos nós dois. Nós subimos com muita, assim, todo mundo falava que a gente ia... com muita moral. Muita moral, assim. Mas só que quando você chega no profissional, não tem esse negócio de moral. Tinha uns jogadores titulares e nós ficamos praticamente meio ano, porque nós subimos no meio do ano. Fomos bicampeões carioca no meio do ano e subimos já pro profissional. E ficamos na Ave Maria, aquele treino de 6 horas da tarde, quando o treino está acabando. E foi duro. Essa época foi... Meio ano eu tinha perdido meu pai, em 73 perdi meu pai lá, morreu no Peru. Ele morreu no Peru? Morreu no Peru. E foi aqui, falar, o Paulo aqui, Paulo César, ele estava no Flamengo, como o Paulo era um pouco. O Paulo praticamente obrigou o Flamengo a me mandar para o Peru. E se não fosse ele, eu não teria ido lá no Peru, entendeu? O Paulo, isso aí eu devo a ele, o carinho que ele, ele era sempre foi um grande jogador, personalidade líder. E falou, tem que botar o menino, tem que levar. E eu não tinha passaporte, em um dia o Paulo fez tanta pressão com todo mundo, com a Polícia Federal, e conseguiram me embarcar. As pessoas, assim, eu pelo menos não tenho ideia que é jogar no Flamengo, sabe o peso que é, cara. A gente era menino. Hoje em dia é até mais fácil, mas naquela época a gente não entrava, pisava no vestiário profissional, a gente sendo júnior. É mesmo? Porque só quando... lateral profissional, mas passava só olhava assim, hierarquia mesmo. Sabe aquele negócio que é quase proibitivo você alcançar, estava ali, você passava e de repente você vira titular do Flamengo. Porra, cara, que isso. E a minha estreia mesmo no profissional foi Flamengo e Vasco no Maracanã. Olha isso, hein? 1-1, marcando o Roberto de novo. Foi legal, a partir dali eu não saí mais do time. A partir daquele dia fui muito elogiado no jogo. Aí tu foi campeão... Fui campeão final do ano lá em 74. 74, né? Foram 3 anos de titularidade. Depois desse dia, 17 de março
de 74, eu fiquei titular durante 3 anos. O Flamengo foi, como jogador, foi uma experiência. Eu cheguei à seleção através do Flamengo. Em 76, foi 76, isso? E aí depois você saiu do Flamengo depois? Saí em 77, não, fui para São Paulo. Ah, é, tu foi para São Paulo. São Paulo. E quem te levou para São Paulo? Como é que foi tua ida para lá? Mas minha ida até a história... Eu acabou o ano de 76, eu tinha jogado titular, seleção brasileira, e teve eleição. O Flamengo lá, a FAF, eu acho, né? Isso. E aí eu não tenho como te afirmar o porquê que me venderam, mas me botaram na linha de frente, sabe, como um jogador que tinha para vender, fazer dinheiro, não sei. Eles que contrataram o Carlos Alberto Torres para jogar na zaga, o capitão. Pessoa fantástica. Pô. E aí eu fiquei com uma moeda de... essa história me avisaram que nós vamos te vender. Eu falei, tá tudo bem, não entendi, sinceramente não entendi por tudo que eu tinha jogado aquele tempo todo. Aí nós chegou na sexta-feira, logo começou o ano treinando, me mandaram, olha, tem o presidente do São Paulo veio, você aceita a conversa? Eu falei, pô, São Paulo naquela época era o maior time do Brasil. Era exemplo de centro de treinamento, de tudo, fisiologia, de pagar em dia, pioneiro. Aí eu fui conversar numa sexta-feira com o presidente Henri Aidar, no escritório do diretor da FAF. Aí fui lá, sentei, conversamos, aí eu fiz uma proposta, demos um valor para o São Paulo. O doutor Henri falou, Jaime, eu não sou sozinho, eu preciso de validar isso com a minha diretoria, e te dou uma resposta. Eu falei, tá bom, boa tarde. O Flamengo jogou no sábado, começando o campeonato, eu estava fora. E domingo era folga, né? Só que eu estava fora dos planos do Flamengo, mas meus amigos eram Zico, né? Júnior, já tinha Luiz Paulo, essa galera, sabe? E nós domingo viemos aqui para... Deixa eu ver como eu vou localizar. Nós fomos aqui para Recreio de Bandeirantes, a casa de um amigo nosso. Era como se você estava fora do Rio, porque naquela época, assim, Recreio... 77, aqui não tinha nada. Nós fomos para a casa que ele tinha lá, passamos um dia lá, não tinha celular, e na volta, com a respectiva namorada, né? O Zico acho que já era casado, era o único casado na época. Aí eu fui deixar minha namorada em casa, que é a minha esposa, né, hoje. Aí o pai dela, Jaime, assim, era tipo 5 e pouco da tarde, né, caindo o dia. Você foi vendido para o Santos. Eu falei, não, Carlos, chama de Carlão. Carlão não, eu fui a São Paulo. Eu falei, depois, não, estou dizendo que você foi trocado pelo Cláudio Adão. Que loucura, cara. Isso aí foi ninguém. Eu fiquei muito doido, cara. Sabe? Não tinha empresário, né? Ninguém conversou. Mandaram eu conversar com São Paulo e me trocaram com o Adão sem falar comigo. Que loucura, isso é uma coisa de luz. Isso aí, pô. Eu na segunda-feira fui à Gávea, à tarde para treinar, eu tinha que treinar, manter meu treino. Aí cheguei lá, me chamaram lá para conversar e falaram que não, vou trocar um Cláudio Adão, o presidente do Santos está aqui, não sei o quê. Falei assim, vamos desculpar, mas eu não sou gado não. Falei assim mesmo. Sou ser humano, ninguém me pergunta nada, eu não vou conversar com o presidente do Santos, vocês mandaram conversar com o presidente de São Paulo. E o São Paulo me ligou, eu prefiro, eu vou para o São Paulo. O Flamengo tinha problema naquela época, né? Hoje em dia está maravilha. Tinha problema, acho que, de empréstimo na Caixa. E o tio a vida é engraçada, né? O tio da minha esposa era presidente da Caixa, Humberto Barreiro. Aí tiveram que ser. Ele falou, você tem um problema com um rapaz que é noivo da minha sobrinha, isso aqui. Aí resolveram, aí eu vou. Quando precisou de dinheiro, essa coisa. Mas tu vê que antigamente. Fez uma pressão, lógico, vocês estão atrapalhando a vida de um rapaz que é noivo da minha sobrinha. E aí, na mesma hora, me liberaram. Aí eu fui para São Paulo. E foi campeão lá, não foi? Fui campeão. Como é que chama? Brasileiro, eu joguei só 2 jogos, eu acho. Mas fui campeão do Paulistão também, joguei no
E eu tive a sorte mesmo, essa coisa que eu falo, eu ter quebrado a perna no Clube do São Paulo. E me tratou de uma maneira fantástica, cara. Eu tenho um carinho pelo São Paulo danado, por tudo que eles fizeram. Porra, aquilo ali é um senhor clube, né? É a mentalidade deles, assim. Agora, você falando essa história, às vezes a gente mete pau um negócio de empresário, né? Mas às vezes o empresário, num momento desse, ele não te deixa cair numa dessas... Não deixa não, né? Seria um porta-voz, né? Claro, claro. Aí, mas você também foi campeão no esporte, né? Porque em 80, eu tive, a única discussão que eu tive com um treinador, assim, foi com o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto, mas disseram que ele era durão, né? Mas eu sempre fui um cara que sempre respeitei. Foi no momento de um treino que a gente acabou discutindo feio, única vez. Eu tive uma discussão assim, séria com o treinador, sempre. Não me lembro nem direito qual foi o motivo, mas teve uma discussão séria. E aí ele falou que eu não jogava mais no time dele, para me treinar separado. Foi desse nível. Mas eu discuti, mas sem falar entendi. Sabe, não teve negócio de ofensa moral. É discordância, né? De pensamento. Né? Aí o São Paulo falou, não, ele é um patrimônio do São Paulo, é engraçado, né? Ele é um patrimônio do clube, ele não pode ficar afastado. Você não quer botar ele para jogar, né? Mas ele vai ficar treinando no grupo, não vai ficar treinando sozinho, essas coisas. Aí eu comecei a treinar, passou 3 dias, o Mário Juliato, que tinha sido auxiliar do Minelli é que me levou para o São Paulo. Minelli, isso é com ele agora. Minelli é outro cara querido, o esporte me deu muitas amizades, cara. Esse é o Minelli que me levou, e o Mário Juliato, ele tinha ido para o esporte, tinha saído do São Paulo e ido para o esporte. Aí como ele tem muito contato com São Paulo, soube da minha situação, aí me ligou. Né? Pô, vem pra cá, que, pô, vem, faltavam 3 meses para acabar o ano, o campeonato aqui tá bom, não sei o quê. Aí eu fui pro esporte lá com o Mário Juliato e fui campeão pernambucano. Merica com o Givanildo. Caraca, que time também. País no gol. Cara. Era um tenor na lateral direita. Aquele time Taborda, que veio do Corinthians. Romero. Era Merica, Givanildo, que jogava um absurdo, foi seleção brasileira. Porra. E Edson jogou comigo no Flamengo. Caramba, hein? O ataque era Edu Bala, o time era bom. Edu Bala, claro. Ponta direita, foi do Palmeiras, pô. Jorge Campos, centroavante. Cara. E Afrânio, que jogou na América. Ponte Preta. Esse era o nosso time titular. Cheguei lá em Recife, soltei, fui direto pro jogo, era Flamengo, era Sport e Náutico. Lá na Ilha do Retiro, no campo do Sport. Sabe quando foi o jogo? Sentei lá para ver 4-0 Náutico. Eu falei, vim pro time errado. Dadá no Náutico. Fez gol, Dadá depois fala pra caramba. Dadá é o único back que ele fala, que jogou contra ele, que marcou ele, que ele não fez gol. Ele nunca fez gol. E como o Dadá é falador pra caramba, né? Sabe, o Dadá chega na roda e ele toma conta. Aí quando eu tô na roda, ele fica me olhando, não fala não que você comigo não fez essas caras. Não, você é o único. E chegamos lá e 4. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? E é engraçado. Jogamos no final do primeiro turno, o Sport perdeu. Eu entrei no segundo turno, não perdemos, depois, a hora que eu entrei nesse time, não perdemos mais nenhum jogo. Eu fui campeão invicto. Ganhamos o segundo turno, ganhamos o terceiro turno, e como nós tínhamos ganho 2, e o Santa Cruz tinha ganho 1, teve um jogo extra. Se a gente ganhasse, acabava o campeonato. Se perdesse, aqui ia ter a melhor de 3. Aí nós ganhamos 2-0 lá, ganhamos lá no campo do Arruda e fomos campeões. Foi um final de ano maravilhoso, cara. Vou te falar, assim, cheguei lá, tomei um susto com 4-0, mas... E depois tu foi para onde? Aí como eu tinha as amizades, o preparador físico do São Paulo, o Toledo tinha ido para o Guarani. O Guarani tinha caído para a 2ª divisão do Brasileiro. Eles estavam reformando. Tinha um monte, tinha Careca, tinha Jorge Mendes, olha só. Olha só.
Eu tô chegando à final, já lá em Recife, tô na praia com a minha esposa, era um grupinho, era eu, o Edu, né, e o Antenor, porque nós jogamos em São Paulo, assim, a gente ia à praia, porque a gente é tudo família. Aí tô olhando assim, falei, pô, Edu, aquele cara não parece Pedro Pires de Toledo? Sabe, o preparador físico de São Paulo, vindo pela beira assim da praia. Era ele, cara. Pô, não sei o que, meio sem graça. Falei, pô, é Pedro, né? Pô, a maior festa, a gente era muito amigo. E você ia falar amizade no futebol, pô. Aí batendo papo, falei, pô, eu tô meio sem graça, mas eu preciso falar com você, gente. Aí falei, pô, vamos aqui na beira d'água. Falei, tem projeto é esse, assim, a gente está precisando, eu indiquei teu nome, fui aprovado. E a gente, você quer ir pro Guarani, cara? Falei, caramba. Falei, pô, o esporte, tudo que eu joguei lá no esporte, por exemplo, aqui no Sul ninguém sabia. Eu falei, caramba, eu tô longe da... Sabe, pô, fiz tanta coisa, eu joguei muito lá no esporte. E nada, falei, pô, Guarani com Careca, Jorge Mendonça, time massa, né? Capitão, aqueles caras... Bozó. O Bozó não tava, o capitão tava, pô, Edson, zagueiro, pô. Falei, pô, cara, esse projeto é bom. Aí eu falei, pô, Pedro, eu vou dar uma pensada e te respondo. Aí fui campeão, eu cheguei lá em São Paulo, aí vi que também no espaço tinha acabado em São Paulo, você percebe, né? Claro. E fui pro Guarani. E aí contrataram o Lúcio Ponta, né, meu? O ataque era Lúcio, Careca e Jorge Mendonça, cara. Eles fizeram gol demais, cara. Aquele time que eu joguei no Guarani vou te falar, foi um dos melhores times que eu tive. Era o Neneca? Não, era... Não, começou com o Birigui, depois foi o Wendel. Isso, caraca. O Wendel, Mauro, que daquela... Mauro, rapaz. Eu, Edson e Almeida. E tinha o Miranda saiu, lembra do Miranda, que tinha sido campeão. Jogava Júlio César, o zagueiro, que é o campeão. Ele jogava de volante, tinha 18 anos. Júlio César e Ederson. Aí tinha Lúcio, Careca, Jorge Mendonça e Hernani Banana. Porra. Então no Guarani vocês foram campeões da segunda divisão mole, né? Porque esse time realmente, o nível era muito maior do que o grupo assim, que jogou a segunda divisão. Fomos campeões. Disputamos um turno, no final de um turno do Campeonato Paulista com a Ponte Preta. Imagina de jogar uma final dentro de Campinas, uma guerra, cidade dividida. Futebol tem as coisas bacanas, né? Assim, no bom sentido. Pô, e esses dois times, na época, Placar fazia umas matérias, formavam uma seleção, né? Era de cá de um lado, Jorge Mendonça do outro. Jorge foi um dos caras mais impressionantes que eu tive o prazer de jogar, porque sempre que você roubava a bola na defesa, ele estava sozinho. Não sei como é que ele fazia. Tá certo que ele não era muito de marcar, mas ele sabe aquele cara de facilitar a vida e a qualidade dele com o Careca, com o Lúcio Bala. A gente teve a média, no ano seguinte, no Brasileiro, de 82, a média de gols desse ataque do nosso foi a melhor do Campeonato Brasileiro. Nós fomos para a semifinal com o Flamengo, olha só, aquele time máximo do Flamengo. 2-1 no Maracanã aqui nós perdemos e 3-2 lá em Campinas nós perdemos. Aquele time, né? Aquele time. Não sabia que você estava nesse jogo do... Tava. Tava. Foi o maior público do Brinco de Ouro. Caramba, foi um jogaço. Foi um jogaço. Zico fez 3 gols. Como é que vai fazer com o Zico fazendo 3? Não, já te conhecia também, né? Mas assim... não dá aquele jogo foi um jogo igual, parelho, o Flamengo um timaço, nosso time era um timaço. Nós saímos na frente, jogo igual, fizemos 1-0, o Zico empatou de cabeça, não corre. Se você... Quem lembrar e quem vê o segundo gol desse jogo do Guarani e Flamengo, o Lico pega a bola pela lateral esquerda do campo, na intermediária, atravessa a bola para o meio. Sempre a nossa defesa armada, o Zico vem e dali ele nem domina, chuta. A bola entra lá no ângulo. Tem que bater pau pro Zico. Assim que eles viraram o jogo. Que golaço, cara. Eu lembro disso. Você vê os gols mais bonitos, não foi drible. Não sei por que o Zico chutou, cara. E vem cá, e como é que tu entrou para esse mundo de técnico? Não, porque assim, eu sempre me satisfiz muito com o meio, com os amigos, com o esporte, isso tudo. E aí me deu vontade de continuar quando eu parar de jogar bola. Tá.
continuar trabalhando com E você, pelo que você fala, você sempre foi muito estudioso, né? Isso. Então, na minha meta era, quando parar, fazer um vestibular, estudar, porque eu tinha parado com 17 anos, tinha terminado, e fazer um vestibular. No final da carreira, o Gil, outro amigo, cabeção. Ele foi a Portugal, falou, vou te levar para Portugal. Eu fui para Portugal, joguei uma temporada lá com ele. E quando eu voltei, já estava no meio desse negócio de empresário, naquela época não tinha empresário, eu voltei no meio do brasileiro e não tinha espaço. E como eu estava de bobeira, esses 2, 3 meses, eu falei, eu comecei a pensar, peguei a apostila de tudo, quando eu comecei a estudar em casa. Aqui, tirava 2 horas de... Ficava... Tática, essas Não, coisas. estudar para fazer faculdade de educação física. Ah, legal. Eu fiquei estudando para fazer vestibular de educação Que física. maneiro. Aí acabei passando, aí, eu falei, sei agora. Faço, entro na faculdade ou quando mais, sei lá, mais uma temporada ou 2 jogando. Aí conversei com a minha mulher, falei, eu gostei, vou fazer. Aí foi assim que eu parei, sem falar com ninguém. Entrei para a faculdade, nada. Aí entrei para a faculdade e aí comecei esse outro lado, né? Eu fui trabalhar de auxiliar do seu Neca, olha que aprendizado. Aonde? No Flamengo, aprendi muita coisa com ele. A forma que ele era muito exigente, mas muito carinhoso com o menino, sabe? Cobrava, mas ao mesmo tempo era... Essas coisas que você, como jogador, você vai aprendendo, Aí trabalhei lá no Flamengo, foi aí que eu comecei, mas aí trabalhei com Carlinhos, com Dida, esse tudo estava lá, Dionísio, Liminha, sabe, ali naquele, né, cada um na sua categoria. Eu terminando minha faculdade, foi uma escola fantástica para a minha carreira depois de... E o seu primeiro título foi como auxiliar? O meu primeiro título, eu fiquei de 88 a 91 nas categorias do bairro. Lá eu fui treinador, fui auxiliar, fui jogador físico. Ali fiz de tudo, em várias categorias, no infantil. É fundamental isso, né? Passei... E assim, lidar com as pessoas mais experientes, sabe? Esses caras que já estavam há mais tempo, o Arilson, esqueci de falar, Arilson também. Tudo trabalhava lá trabalhou comigo lá no Flamengo. Uma escola fantástica de pessoas fantásticas. Agora, no Flamengo, você pegou o Vanderlei, Luxemburgo, né, como... Fui auxiliar do Mano Menezes? O primeiro auxiliar profissional foi quando eu voltei do esportivo, em 93. O Júnior mora aqui, né, do lado. Tinha irmão. O Júnior nem brinca. Irmão. É que de todos esses que eu tenho mais intimidade, assim, convivo mais. Porque o Rondinelli está longe, mas assim, o Júnior está sempre perto. Né? E o Júnior, o Evaristo Saca, a gente não sabia. Aí ele me liga. Almeida, me chama de Almeida. Os caras querem que eu assuma, vem aqui em casa. Eu fui, é só atravessar aqui. Aí, mas você tem que vir comigo, você pode auxiliar. Vamos, eu te ajudar, vamos. Esse foi o meu trabalho no time profissional. Com um amigo, né? Amigo é tudo, né? Agora, o amigo só sabe só chama também quem ele... quem tem confiança. Isso aí é lógico. Não dá, né, senão você não vai entrar numa furada, né? Então foi a primeira vez que eu trabalhei no Flamengo, depois de ser mas assim, profissional. Foi como Júnior. E o seu primeiro título? Eu fui campeão carioca com o Vanderlei. O Vanderlei, foi que ano isso? 2011 ou 12. O Vanderlei me chamou. Essa história é engraçada. Eu estou no Flamengo, o Júnior me chama para ser auxiliar dele. Chega no final do ano, o Vanderlei me liga e fala assim, Vanderlei é assim, já está certo o seu contrato, você vai ganhar tanto. Como é que é, Vanderlei? Não, você vai vir para o Palmeiras. Como é que eu vou vir para o Palmeiras? Não, você vem, já falei com a diretoria, você vai ganhar tanto, o apartamento do Palmeiras vai dar. Eu falei, Vanderlei, eu não vou sair do Flamengo. Não, vai sim, eu vou ligar para o Júnior. Vai te liberar. Ligou para o Júnior mandou ele para o cacete. Então, desde 94, que o Vanderlei tinha confiança em mim. E quando ele esteve no Santos, quase que eu fui para o Santos, que ele também queria. Acabou o Santos contratando o Serginho Chulapa, meu amigo, para ganhar um jogo de São Paulo.
E aí, em 2010 é que ele me chamou, eu estava livre e fui trabalhar no Flamengo de auxiliar dele. Eu fui um campeão em 2011, foi campeão carioca. Já com o Ronaldinho. Márcio, né? Foi o meu primeiro título no profissional. Como auxiliar? Como auxiliar dele. Aí depois ganhei a Copa do Brasil como técnico e o Campeonato Carioca. Porra, brincadeira. O Júnior, ele não foi o Flamengo que me contratou, foi um amigo que me botou lá com ele. Então quando o Júnior saiu, eu saí junto. Você saiu junto. Não tem, pelo menos meu modo de pensar é isso. Mas isso é difícil hoje em dia, não? Eu sei, mas, pô. Difícil. É difícil, mas da mesma coisa que você fez lá atrás, né, com São Paulo. Com São Paulo. Já acertei, tá acertado. Tá acertado. A outra vez que eu fui com o Júnior, foi quando eu fui gerente do futebol amador. Lembra que o Flamengo fez o SA? Claro, pô. Futebol deu uma confusão na época. Deu. Contrataram o Dima quando o Márcio Braga estava viajando. É isso mesmo. Deram $1 milhão pro Dima. Eu estava naquela barca, não é barca furada, mas porque quando o futebol SA, o Júnior me chamou, Almeida, vem aqui. Que ganhou a chapa que o Júnior seria o cara que ia comandar o futebol. Como eu sabia que se ganhasse ele ia me chamar, isso aí eu já tinha meio mascarado, mas eu tinha quase certeza que eu ia trabalhar, voltar ao Flamengo. E acabou a eleição, quando acabou o resultado, ele me ligou, vem pra cá. Aí eu atravessei, estou achando que ele ia me botar de auxiliar e falou, Almeida, você vai ser o gerente do futebol amador. Eu falei, esse cara, o meu negócio é campo, eu fui criado, treino, eu não sou gerente de nada. Fui meio triste, porque o meu negócio é campo, né? Mas você acaba se envolvendo, sabe, o trabalho foi maravilhoso. Acabou o Andrade sendo auxiliar do profissional. A estruturação é o Andrade do profissional, eu no amador e o Júnior no comando de tudo isso. Aí eu toco o telefone um dia de manhã, estou lá na Gávea, é o Júnior. Almeida, larga tudo, 3 horas aqui no treino profissional. Eu falei, o que aconteceu, Levê? Eu chamei de Levê também. Vamos assumir. Assumir o quê, Levê? Não, saiu o treinador, o Andrade vai ser o técnico, você vai ser o auxiliar, e que estava para cair. E o ambiente muito ruim, porque aquele negócio de... Vou te falar, foram 2 meses sem dormir quando o Flamengo caiu aquele ano. Eu larguei minha paz, eu estava numa paz danada. Boa. Fomos salvar no último jogo contra o Cruzeiro. Lá em Volta Redonda. Foi uma experiência difícil, mas assim, a gente imagina Andrade, Júnior e Jaime, que ia cair na nossa conta, né? Ia cair na conta, alguém sempre cai, né? Cai, né? Mas graças a Deus eu não consegui. Mas aí você foi campeão da Copa do Brasil, já com você técnico mesmo. Não, fui campeão isso foi em 2013. O Vanderlei, eu fui para 2010, já fiquei. O Vanderlei, eu ia sair, o Vanderlei não me deixou. Quando o Vanderlei saiu, falou, você fica. Você faz parte disso aqui, você é responsável pelo Flamengo. Você não pode sair desse clube nunca. Porque a hora que eu tiver a oportunidade assim, no sentido de ser o técnico, e acabou dando tudo certo. Eu fui campeão da Copa do Brasil, que ninguém esperava. Essa diretoria que tinha o primeiro ano do Bandeira, do Alim, eles me pediram assim, já, pelo amor de Deus, não deixe o Flamengo cair. Imagina, o Flamengo cair para a 2ª divisão. Porra. E tava ali, né? Tava brigando. Fica marcado, né? Aí para dizer para eles que estavam chegando no clube com a filosofia de acabar com as dívidas, de crescer depois, se cair para a 2ª divisão ia ser um baque terrível. E no fim das contas, quando aquele jogo com o Botafogo, nós ganhamos o Botafogo de 4-0, ali naquele momento, que a cobrança seria em cima de não cair para a 2ª divisão, virou também ser campeão da Copa do Brasil, porque sabe como é que é o Flamengo? De 4 o Botafogo já virou o maior time do mundo, vamos ganhar tudo. Mas é verdade, como eu tenho muito tempo de clube, conheço bem, é assim que lá funciona mais ou menos assim. E nessa época eu lembro que você e o Andrade, né, a torcida, cobrou muito da diretoria, né? Porque vocês ganharam, né? Foram campeões e depois não foram aproveitados, né? É mais ou menos assim. A gente entra num momento que é sempre muito difícil, ninguém convida a gente. Essa é a verdade. Carlinhos
Carlinhos Porra, até Carlinhos é 3 exemplo. vezes, sempre quando está um problema sério, e depois quando o problema é resolvido, sai. É. Agora vamos contratar um famoso. Mas É assim que funciona, né? E a gente sabe, eu sabia que ia funcionar. A minha permanência durou mais um pouquinho, porque eu fui campeão da Copa do Brasil, e no início do ano eu fui campeão da Carioca, então... Quantos anos ao todo, né, do Flamengo? Porra. Bastante. É um respeito, um carinho, né, um amor pelo clube. E lógico, com esse tempo todo eu conheço bem, né, a forma de clube, algumas coisas. E você sabe que a qualquer momento o telefone toca. Né? Não, eu acho difícil agora, sinceramente. Já me perguntaram se eu votaria. Eu votei em tantas circunstâncias, eu trabalhei no Flamengo, seria trabalhar no Flamengo, para mim sempre foi um orgulho. Sempre, independente. E te digo mais, nunca pensei no Flamengo em ser o chefe. Trabalhar no clube como o Flamengo é um orgulho, em qualquer função, entendeu? Assim, que eu tenho a capacidade para fazer, né? Uma função que eu não tenho, que eu nunca aceitar, mas trabalhar no esporte, trabalhar com futebol, é uma coisa que eu acho quase impossível, mas se eu recebesse um convite, eu acho que eu pensaria com muito carinho. Claro, Lógico. Isso aí não tem jeito. Diretorias passam, né? Diretorias, pessoas, né? Os amigos ficam, e esse amor, você tem esse clube, né? A torcida é que te reconhece como o cara, né? Isso aqui é uma coisa que eu não esperava, né? Assim, você não tem noção do que... Eu não tinha muita noção do que eu representei, o que represento para a torcida, para a nação. Foi quando o Flamengo foi não sei quantos anos de tricampeonato de 44. Eu estava brigado assim, foi naquela época eu ainda estava... Deixa eu te contar rapidinho essa. E tinha que receber o prêmio, ganhar a camisa do Flamengo, a diretoria do Flamengo, todo mês tinha aniversariante, fazia aquela festa. E era a festa dos 70, 80 anos do primeiro tricampeonato. E meu pai vivo não tinha ninguém, assim, tinha família. E aí, quer dizer, eu ia participar, me convidar. Representar meu pai para ganhar a camisa. Flamengo e Internacional, esse foi o jogo. Quando eu saí do Flamengo, eu nunca mais tinha pisado no Maracanã, nunca mais tinha acompanhado o Flamengo com amor, carinho, mas sem participar de nada assim, né, em público. Eu falei, não vou, aí minha esposa, minha irmã, não, você tem que ir, deixa, é homenagem ao nosso pai. Aí eu peguei meu filho, falei, tu vai lá e tu bota a camisa do teu avô, né? Eu vou contigo, mas não estou muito afim desse contato, sabe? Eu estava naquela época... Estava abalado ainda. Estava muito abalado. Foi outubro, eu acho. E aí o Maracanã estava bem cheio, ali atrás do gol. E os caras fizeram homenagem no intervalo do jogo Internacional e Flamengo. Só que em vez de fazer no meio-campo, onde todo mundo fazia, no meio-campo, eles fizeram ali atrás do gol, ali na meia-lua da grande área. E quando eu cheguei no Maracanã, me botaram num camarote, a torcida ficou louca, assim, quem dava volta. Eu nunca mais tinha ido a ver jogo, nada. E ficou um burburinho, uma confusão assim, todo mundo comentando, todo mundo indo pra grade, sabe, dar autógrafo. Eu falei, caramba, os caras, fiz um trabalho legal. Aí quando chegou no intervalo, desce, né? Eu desci, eu encontrei também, né, elevador lá para... E eu fiquei num cantinho ali para entrar em campo, tinha, por causa da Olimpíada, você entrava, conseguia entrar no Maracanã de carro, você entrava pelo cantinho. E ali tá, aí os caras perceberam quem estava fazendo a homenagem, me deixaram para último. Aí chamaram o seu Bria, chamaram o Canegal, a família de todo mundo, né, que estava lá. E quando me chamaram, cara, chamaram representando o Jaime, né, Jaime de Almeida Filho, Maracanã veio abaixo, sabe, de palma, gritando meu nome. Foi um momento fantástico da minha vida. Eu não esqueço nunca, cara. E meu filho do lado também ficou muito emocionado, foi muito legal. Ali eu percebi como eu tinha
sido assim, o carinho que eles têm por mim, reconhecer o meu trabalho. É um momento da minha vida que é muito legal. Coisa mais linda do mundo isso aí. Eu não queria ir aí e descobri que eu era muito querido, sou muito querido pela torcida. Isso aí, igual o Flamengo, cara, isso não tem preço. É fantástico. E eu agradeço todo dia a eles, né? Toda vez que eu falo de futebol, assim, que eu agradeço o carinho, né, que eles têm por mim. Cara, esse é o reconhecimento que todo jogador queria ter. Isso é verdade. Todo mundo trabalha no esporte, né? É isso, cara, você conquistou, né? Não, conquistei. Eu me emociono até hoje quando eu falo desse. Foi muito marcante na minha vida. Eu não tinha noção desse respeito e carinho que se falando. Ainda bem que eu descobri, que eu vi na Maracanã aquele dia foi. Não só a sua família viu, né? Todo mundo. Foi emocionante aquele dia. Cara, olha, eu já te admirava, né? Agora triplicou. Obrigado. Triplicou essa admiração por um cara que pra gente é poesia. Você representa uma poesia do futebol. Obrigado. Uma pureza, sabe? Que é tudo que a gente busca, né? Foi um dia que valeu a pena trabalhar no esporte. Esse reconhecimento. Lindo demais, cara. Lindo. Você é. Porra. Aqui, camisa do Mengão. Pô, esse clube aqui é do que me guiou, chorar, né? Me faz chorar. É o clube que te faz chorar. Que me guiou, né, na minha caminhada. Como atleta e como homem também, valores, as coisas. Tá na história, cara. Isso aí, cara, não se apaga, né? Tá na história. Isso é verdade.